Voltamos ao programa Odonto Prime. Nesse segundo bloco, nós vamos mostrar para vocês um caso totalmente de estética. Então aqui a gente não vai falar de implante, a gente vai falar de uma paciente que tem todos os seus dentes, mas que tanto a parte funcional quanto a parte estética não estavam satisfatórias. Então, o caso chegou dessa maneira no consultório. Então essa paciente ela tinha já os dentes anteriores bem restaurados com resina, então se vocês conseguirem visualizar, eles são bem opacos, eles não têm mais brilho de tanta resina, e uma resina mais antiga, então que não propiciava tanto brilho nessa região. Tinha algumas coroas antigas, embaixo ela tinha uma perda de um dente e esse dente inclinou com o passar do tempo, só que assim, inclinou de uma maneira que, para colocar um implante, o espaço era muito pequeno. Então a gente resolveu reabilitar com prótese também, porque incomodava muito ela. Vocês podem ver que a língua ficava sempre nessa região, então no conversar aquilo dava uma sensação ruim. Outra coisa era a parte oclusal dessa paciente. Vocês podem ver que ela mordia de topo, né? Só que na parte anterior não tinha mais nem contato, então ficava mais o contato posterior, tá? Aqui vocês podem ver então a deficiência de contato, porque alguns dentes inclinaram, então pegava num único ponto no dente, nos outros dentes não pegavam. Então, enfim, uma série de limitações, isso dos dois lados. Os dentes inferiores desse lado, vocês podem ver já esse aspecto bem acinzentado, eles tinham aquelas restaurações de amálgama enormes, assim, a gente faz aquelas caixas MOD, né, que pega todas as faces do dente, gigantescas, então também já estavam infiltradas, antigas, a gente teve que trocar essas restaurações, e o material mais indicado aqui seria a porcelana, pois a resina não é indicada para reabilitações no dente tão extensas, né, tão grandes, tá? Então aqui mais uma vista para vocês olharem. E aqui o sorriso da nossa paciente. Então era isso que deixava ela muito descontente. Por quê? Essa paciente é uma paciente muito querida, dinâmica, extrovertida, adorava sorrir, só que o sorriso dela não era compatível com isso, né? Por quê? Porque não apareciam os dentes, tá? Então não aparecia nada dos dentes e ela ficava descontente, porque aparecia mais a parte posterior, então de novo falando daquele sorriso triste, aquele sorriso invertido, e não aparecia quase nada dos dentes anteriores. Então, primeira coisa que a gente faz num caso, aqui uma vista de repouso para ver como não mostrava os dentes, né? O perfil invertido de novo do sorriso, então aquele sorriso ao contrário. E aqui o modelo inicial da nossa paciente. Então, como todo caso estético, a gente vai iniciar de que maneira? Enceramento diagnóstico. Um caso desses, o caso dela não era simplesmente colocar as porcelanas. Como não aparecia quase dente, a gente ia ter que trabalhar com aumento de dimensão vertical, né? Então, nesse caso, a gente tem que encerar, ver o quanto vai ser aumentado, ver em quais dentes a gente vai ter que mexer para poder aumentar essa dimensão vertical, para daí sim poder mexer na boca do paciente e estar fazendo o trabalho. Então, aqui mais uma vista. E aqui o enceramento diagnóstico. Então a gente vê pelo tamanho do dente, fala, nossa, mas que dente grande. Vocês vão ver no sorriso da paciente que não aparece, tá? Por quê? Porque ela tem essa parte do lábio, ela tem a parte do lábio grande, então realmente a gente aumentando a dimensão, ela ficou com um sorriso muito mais agradável. Então a gente teve que mexer na parte dos dentes inferiores, posteriores, para que a gente pudesse levantar essa mordida, né? E aumentar os dentes anteriores superiores, para que a gente pudesse inverter esse sorriso. Então é um caso que requer muito planejamento para que seja mexido nos dentes certos e de maneira correta, tá? Então aqui mais uma vista do enceramento. E aí depois do enceramento, o que a gente faz? A gente parte para mexer em boca e fazer os provisórios nessa paciente. Então aqui nesse caso, teve casos que a gente fez lâmina de porcelana, onde tinha bastante estrutura e a gente queria preservar a estrutura dentária dela. Teve casos que já não tinha estrutura dentária, então a gente teve que fazer coroas de porcelana. E os provisórios já servem para dar a gente o quê? Uma nova linha de sorriso, para que a gente olhe e diga assim, não, está legal, vamos manter assim, fazer a porcelana nessa altura, não, tem que aumentar mais, não, tem que diminuir um pouquinho. Então, os provisórios, o enceramento serve justamente para essa nossa análise.
E no caso dela também serve para a gente ver se essa dimensão vertical ela ficou correta. Por quê? A gente aumentou o quanto a gente achava que era necessário, a paciente começou a sentir um pouquinho de dor na TM, porque já estava acostumada, né, a ter aquela mordida profunda. Aí a gente diminuiu um pouquinho, colocamos uma plaquinha de relaxamento para ela usar uns dias, até que chegou num ponto de equilíbrio e a gente pôde partir para reabilitação normal. Então aqui a vista do repouso já com o provisório. E aqui os provisórios instalados. Então, vocês podem ver que o provisório não pode ver cor, não pode ver nada desses detalhes, porque não serve para isso. Serve para ver o quê? Tamanho do dente, posição no sorriso, ver se está tudo certinho, se a gente pode partir para as porcelanas, tá? Aqui escolhendo cor. Tá? Fazendo as escolhas de cor e uma foto aqui dos preparos. Então, os dentes que tinham aquelas resinas, a gente remove todos aqueles materiais antigos. Dentes que já tinham coroas de porcelana, foi refeito o tratamento de canal, foi feito pino de fibra de vidro, foi feito laminado nos pré-molares. Tudo para a gente poder devolver o contorno e a estética para essa paciente. Então, fazendo a moldagem, em 2 passos, sempre material de silicona pesado para copiar a parte mais grosseira, material de silicone a parte fina para copiar as bordinhas, para ficar aquela moldagem perfeita para o laboratório ter uma cópia fiel do que a gente tem em boca para poder trabalhar. Uma moldagem inferior, então no caso dela a gente estava mexendo em vários dentes, né, tanto em cima quanto embaixo, então a gente tinha que mexer tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então aqui a moldagem dos 2 arcos, né, os detalhes da moldagem, e aqui já parte de laboratório. Então o laboratório vai ser feito vazamento em gesso, vai ser feito todo o preparo desse modelo para que ele possa fazer a aplicação das porcelanas. Então a parte inferior também, então os dentes que vão ser preparados, mais os dentes posteriores e os dentes que a gente tinha aquele espaço na frente para a gente poder fechar. Aqui então parte oclusal, mais uma vista oclusal dos modelos e aqui o trabalho vindo do laboratório. Então vocês podem ver, gente, a qualidade dessas peças, como já não é mais aquele dente opaco, aquele dente sem vida, né, de uma cor só. Aqui a gente tem vários nuances nesse dente, a gente tem transparência incisal, a gente tem caracterização de anatomia, então a gente tem uma série de detalhes que imitam e muito o dente natural, né? Aqui o fechamento daquele espaço inferior que incomodava a paciente, o trabalho de todas as porcelanas inferiores, então todo o trabalho feito em porcelana pura, não utilizando nada de metal nesse caso. Após a gente chegar do laboratório, a gente dá ok nesse trabalho, a parte de passar o ácido nas peças, né? Para quê? Para que elas fiquem aptas a receber um agente de união, receber o cimento resinoso para colagem. Tá? Aqui já os materiais que a gente usa para colagem desses dentes são todos cimentos resinosos, então não é mais que nem era antigamente, que eles colavam com aquele que espatulava, colava, aquilo com o tempo ia esfarelando, dando infiltrações nos pacientes. Então hoje já não tem mais nada disso, a colagem adesiva ela é realmente muito eficiente, muito boa, que isso também é um medo que as pessoas têm, mas não vai ficar entrando coisinha, não vai infiltrar, não, hoje não tem, se a peça for bem feita e a gente fizer uma colagem adesiva, não tem como isso acontecer. As peças instaladas em boca, então agora vocês já podem ver uma mudança completa nesse sorriso, né? Então a língua aparecendo ali, a falta de oclusão na parte anterior, então aqui vocês já percebem totalmente uma modificação, né? É uma outra boca, é um outro sorriso, tá? Então a parte superior, a parte inferior totalmente reabilitada. Aqui o repouso, né? Então não aparecendo nada de dentes e aparecendo a pontinha. Então para quem olha e diz, nossa, mas esse dente parece que era comprido, mas não, o lábio da paciente, a boca da paciente pedia um dente maior. Tá? Aqui o sorriso totalmente invertido, né? E aqui já um sorriso com uma linha muito mais agradável, um sorriso mais claro também, que era o que a paciente queria, combinava muito, pele clara, olho claro, então a gente consegue trabalhar com os dentes e como vai reabilitar inteiro, a gente consegue ter uma escolha, né, dessa cor. Então a grande modificação que a gente tem no sorriso
E mais que isso também, na parte funcional, no encaixe desses dentes, o paciente ter uma ATM acomodada, uma oclusão satisfatória e poder sorrir à vontade, gargalhar à vontade, que é isso que a gente busca, acho que todos os dias no consultório, é poder fazer os pacientes sorrir sempre melhor e sorrir sem ficar pensando em esconder alguma coisa, sorrir com liberdade.